Em nome de Jesus. Abra comigo, querido, no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Nós vamos estar ministrando nesta noite sobre os dois ministérios diante de Deus, ou só os dois ministérios. Vamos estar falando sobre dois ministérios que existem e acontecem continuamente no trono de Deus, diante da face do Senhor. Esses ministérios você vai conhecer, e a pergunta que eu quero fazer ao seu coração é: qual desses dois ministérios você tem feito parte? Qual desses dois ministérios você tem exercido na sua vida? Você precisa entender que o conflito entre esses dois ministérios define e faz parte da batalha espiritual que ocorre entre o reino de Deus e o reino das trevas. A sua posição, a sua postura, a sua maneira de lidar, de falar, sobre isso que nós vamos falar, a sua maneira de viver, define se você está agindo conforme o reino de Deus ou agindo conforme o reino das trevas. Se você está seguindo o exemplo de Jesus ou se você está seguindo o exemplo de Satanás. São dois ministérios que eu quero que você reflita o seu coração, a sua vida, as suas palavras, as suas atitudes, que você realmente compreenda a seriedade disso e que você, a partir dessa noite, mude a sua postura com relação às outras pessoas. Amém? Fala comigo, os dois ministérios. Isso, nós vamos falar sobre esse assunto. O primeiro ministério é o ministério da intercessão, da qual o nosso exemplo maior é Jesus Cristo, que sempre vive para interceder pelos santos. A Bíblia diz em Hebreus 7, 22 a 25: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador, e, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. 24: mas este, se referindo a Jesus, permanece eternamente e tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Fala comigo, Jesus pode salvar perfeitamente os que se achegam a Deus. E esse Jesus intercede por eles. Então, o primeiro ministério que eu gostaria de falar é esse, o ministério de Jesus, o ministério da intercessão. Essa batalha, querido, entre esses dois ministérios, define qual é a sua postura, de que maneira você está vivendo. Essa batalha é travada diariamente no coração da igreja, nos nossos corações, com relação às nossas atitudes, pensamentos, palavras que nós lançamos contra a vida das pessoas. Nós temos duas posições apenas com relação a esses dois ministérios, que acontecem diariamente diante da face do Senhor. O primeiro ministério é esse, o ministério da intercessão, da qual o exemplo é Jesus Cristo. O nosso exemplo maior, a nossa meta, o nosso alvo é ser como Jesus. Quantos querem ser como Jesus? Glória a Deus. A palavra cristão significa isso, pequenos cristos, pessoas que vivem de acordo com os preceitos, com a lei de Deus, o exemplo de Jesus. E Jesus é o exemplo maior de alguém que continuamente está perante a face do Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus 1:3 que logo depois de haver, vindo a essa terra, purificado o pecado dos homens, ele ascendeu aos céus e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Jesus está hoje ali, à destra de Deus, intercedendo por nós. Em 1 João também diz que Jesus é o nosso mediador, é o nosso advogado, e esse advogado não perde sequer uma batalha. Amém? Você tem o melhor de todos os advogados perante Deus, perante o Pai, e ali Ele está, em todo tempo, em todo momento, intercedendo por você, e não apenas por você, mas por todos os santos, por todos os nossos irmãos. E é um exemplo para nós, de alguém que é sacerdote e intercessor. Fala comigo, sacerdote e intercessor. Todo sacerdote deve ser intercessor, porque o sacerdote significa isso. Sacerdócio significa isso, ir perante Deus,
representando o povo, clamando diante de Deus, orando, levando as causas do povo de Deus diante do Senhor. E Jesus, na sua própria natureza, na sua natureza fundamental, ele tem esse papel de intercessor e de sacerdote. E nós, como filhos de Deus, reis e sacerdotes, amém? Devemos ser intercessores e sacerdotes diante de Deus, orando e intercedendo por aqueles que são santos, por aqueles que são redimidos pelos nossos irmãos, por todo, não apenas as pessoas da igreja, mas os nossos entes queridos, as pessoas que estão lá fora, clamar pelos perdidos. Em todo tempo nós devemos orar. E você precisa entender, querido, que na medida em que Jesus está em você e você está nele, Jesus te chama e te usará tremendamente para interceder pelos santos. Amém? Quanto mais você tiver Jesus no coração, mais o peso do coração de Jesus estará em você. E você constantemente vai estar orando pelos perdidos, orando pelos teus entes queridos que ainda não são crentes, orando por outros irmãos, porque Ele constantemente, Jesus é esse exemplo para nós, está diante do Pai, orando e intercedendo pelos santos. É por isso que a igreja também foi chamada para ser casa de oração para todos os povos. Oxalá todas as etnias que houvesse aqui em Umuarama tivesse pelo menos um representante em cada igreja cristã. Não seria tremendo? Etnias, povos, raças, e a igreja tem que ser assim. Unificar povos, línguas, num mesmo propósito, o propósito da oração, o propósito do culto, o propósito da adoração ao único Deus verdadeiro, o nosso Deus. Querido, será que você tem sido um intercessor da obra do Senhor, da causa do Senhor, das coisas de Deus? Será que você tem orado pelas pessoas que Deus coloca no seu coração? Esse é o primeiro ministério que eu gostaria de te levar a entender, e para que você realmente a partir de hoje se levante como intercessor. Amém? Muitas pessoas não querem esse ministério porque ele não é algo que chama atenção, algo que o faça famoso. É um ministério discreto, é um ministério simples, é um ministério humilde, mas que tem grande valor no mundo espiritual. Porque quando um crente ora, o inferno estremece. Os demônios saem correndo apavorados. Quando um crente levanta a mão para o céu, Deus entra na guerra espiritual, envia os seus anjos nas batalhas espirituais e estabelece a vitória sobre a terra. E Deus nessa noite está chamando um exército de guerreiros de oração. Quantos querem fazer parte desse exército comigo? Quantos intercessores Deus vai levantar nessa noite? Levante a mão para o céu e fala assim: Senhor, eu quero ser um intercessor da tua obra. Eu quero sentir no meu coração o peso que está no teu coração. Deus quer levantar homens e mulheres assim, com o ministério da intercessão. Esse é o primeiro dos dois ministérios. Será que você tem exercido esse ministério? O outro ministério é um ministério que vem do fundo do inferno. Pastor, mas como? É um ministério levantado pelo príncipe deste mundo, Satanás. Abra comigo em Apocalipse 12. É o ministério da acusação. Fala comigo: acusação, crítica, julgamento, destruição. Ministério da acusação. É o ministério que Satanás tem levantado para destruir a igreja do Senhor, para tentar, na verdade, porque ele jamais vai conseguir isso, para tentar destruir o máximo possível de crentes e de pessoas. E de que lado você está, querido? De que ministério você tem exercido na sua vida, no seu coração, através das suas palavras? É isso que eu quero que você reflita nessa noite. O ministério da acusação, o seu exemplo maior é Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi